Boa noite, todo mundo. Bem-vindos aqui à Dobra. Não sei quem veio aqui antes e quem não veio. Eu sou a Ana, estou aqui na Dobra já faz um tempinho. Estou para apresentar o Gabriel aqui nesse Fronteiras meio chuvoso, meio chatinho do tempo. Então, antes de mais nada, obrigada por estarem aqui. A gente se propõe uma vez por mês a trazer alguns temas fronteiriços, polêmicos, divertidos, mas que sempre gerem um debate. O nosso foco hoje, principalmente, é poder ter uma troca com vocês. E, bom, eu estou muito animada para apresentar o Gabriel, eu quero falar pouco para poder falar dele, dar espaço para ele e para vocês poderem aparecer aqui. E é com muito carinho que eu apresento o Gabriel para vocês. O Gabriel é formado pela Universidade Federal do Paraná em Psicologia, está cursando o mestrado agora em Psicologia Clínica lá também, e ele tem uma ONG lá em São José dos Pinhais chamada Griot. Ele trabalha com a juventude São José dos Pinhaenses. Não sei se é bem esse que eu vou falar. São Joséenses. São Joséenses? São Joséenses. Eu gosto muito do termo pinhaense, acho que isso. Mas é São Joséenses. Mas ele trabalha com essa juventude lá no território, com esporte e também com cultura, e ele faz atendimentos em território, além daqui em Curitiba, lá em São José. E é algo que entendo que produz muito na clínica dele, que acho que ele tem muito a contribuir para a gente aqui nesse escuta agora. Então, com poucas delongas, para a gente ter mais tempo para você, eu te passo a palavra. Obrigado, Ana. Eu acho que eu queria começar agradecendo, assim, o espaço que eu ocupo aqui na Dobra vem muito pela intercessão da Ana, né? A gente fez um grupo, eu, a Carol, a Frank, que a gente, a Mari, né? Que a gente lia um pouco de Neuza Souza Santos, né? Tornar-se Negro, se eu não estou errado. E foi dentro desse grupo que eu comecei a me aproximar da Dobra, né? E foi bem interessante que no grupo a gente começou com algumas inquietações. Eu estava falando para a Carol que eu sou muito da filosofia parecida com a do Negro Bispo do Rosário, né? Que ele fala, né? Sobre começo, meio e começo, né? Eu estava falando para a Carol que eu sinto que o grupo ele não finaliza, porque ele não tem essa ordem muito capital de ter uma finalidade, né? O grupo foi um meio para esse começo, para esse momento, então fico muito feliz desse espaço. Eu acho que é muito bonito e muito caro para mim também, né? Eu acho que para começar, assim, eu fiquei pensando em algumas questões, eu estava conversando um pouco com a Ana, estava conversando um pouco com a Mari aqui, e eu acho que eu queria começar um pouco com essa inquietação que eu tô de falar aqui, né? Essa inquietação que eu tô, eu venho tendo, assim, faz uns 3 ou 4 dias, assim. Desde que começou a semana eu fiquei pensando, falar na Dobra, né? Como que vai ser esse espaço? Eu fiquei pensando um pouco no público, fiquei pensando um pouco no próprio discurso. E eu sou uma pessoa tímida em sua grande parte, assim. Então eu tenho uma dificuldade de falar em público em quase todos os lugares, né? Mas tenho me desafiado. Mas eu senti que essa inquietação de falar hoje, ela estava num lugar um pouco diferente. Eu escutei um ruído na minha inquietação, sabe? E eu fiquei pensando, por que desse ruído? Por que eu tô tão inquietado para falar na Dobra? Aí eu fiquei pensando o que a Dobra representa para mim, o que a Dobra significa para mim, né? E pensando um pouco nesse conceito de psicanálise para mim, né? Esse conceito desse espaço, Curitiba, desse território, para mim, eu fiquei pensando o quanto a Dobra contrasta com a minha vida, né? E eu sinto que essa inquietação está muito relacionada com as coisas que eu gostaria de falar, né? E eu sinto que essa inquietação ela é própria da negritude. Que é uma inquietação que não é só, tipo, eu tô nervoso para falar. É como se em algum lugar eu sentisse que eu não estivesse apropriado, que eu não sentisse que eu estivesse num lugar de potência suficiente para estar falando, que eu não tivesse a valorização desse espaço para estar aqui sendo ouvido por um grupo de pessoas como vocês. E eu acho que é um pouco dessas inquietações, desse mal-estar que se apresenta para mim, que é um mal-estar que eu tenho tentado ouvir na clínica. E eu sinto que é uma inquietação que muitas vezes a gente universaliza quando a gente tem uma escuta clínica que não considera o corpo território, né? E eu acho que é a partir deste lugar que eu gostaria de começar, desta inquietação, né? Que é uma inquietação muito difícil de ouvir, né? E é uma inquietação que ela precisa ser ouvida dentro de uma ordem muito encruzilhada, né? Tanto o Luiz Rufino, ele vai falar um pouco disso em Pedagogia das Encruzilhadas, que o pensamento complexo de ouvir a negritude e outros saberes, ele parte de a gente ter uma certa abertura de complexidade no modo como a gente escuta algumas questões.
Então eu queria fazer o exercício da gente pensar um pouco as questões que estão sendo discutidas aqui a partir mesmo desses pontos, como o território, o corpo, o momento histórico também, né? E após a inquietação eu pensei, tá, mesmo com a inquietação, o que eu direi? Né? E eu fiquei pensando um pouco nessas questões. E pensei que, pelo momento histórico, pelo lugar que a Dobra ocupa, né? Por a gente falar no Bigorrilho, né, um bairro nobre em Curitiba. Eu não sou de Curitiba, né, sou de São José. E São José, não sei para quem não conhece, é uma região metropolitana de Curitiba. E eu moro na periferia de São José. Então o investimento público fica no centro de Curitiba ou em bairros como esse. Quando vão para a região metropolitana, ficam no centro das regiões metropolitanas, né? Então eu estou na periferia. Então eu estou na periferia da periferia do investimento público. Então o público que eu trabalho é um público que não tem muito acesso. E o público que eu trabalho se parece muito comigo. Eu cresci numa casa que tinha 2 cômodos e não tinha banheiro. Hoje eu moro em Curitiba, né? Esse lugar de ascensão social que a Neuza fala um pouco, foi um lugar que eu consegui ocupar. Mas ainda assim esse lugar representa algumas coisas para mim simbolicamente. Então, pensando nessas questões de corpo, território, momento histórico, eu venho aqui, né, ocupando esse lugar, eu não sei quantas vezes, né, eu sinto que a Dobra abriu esse espaço a partir do grupo, que foi um espaço que a Ana produziu aqui, mas não sei quantas vezes uma pessoa racializada veio falar de uma clínica racializada dentro da Dobra, né. Então eu sinto que falar um pouco sobre isso que eu estou falando hoje seria muito difícil eu abrir só questões que dizem respeito a cicatrizes, sofrimentos e dores da população negra, né? Principalmente dos pacientes que eu atendo no mestrado. O meu mestrado ele é construído a partir de atendimentos clínicos. Então eu oferto atendimentos clínicos para homens negros de maneira gratuita e vou construindo esses casos. Então o que eu quero falar aqui é quase um ecoar, né? Quase um eco daquilo que os meus pacientes dizem na clínica. É um representá-los nesse espaço. Um espaço que muitas vezes eles não acessam. Né? Então, para representá-los, eu sinto que não seria correto da minha parte que eu tomasse um lugar pedagógico de falar sobre sofrimento. Eu sinto que, para que eu possa representá-los e eu colocar nesse lugar de potência, eu preciso, mesmo que seja muito difícil, falar sobre a subjetividade sem falar muito sobre as cicatrizes. Sem essa fixação. E é difícil. Como falar de subjetividade negra sem falar de dor? Eu vou tentar aqui, não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar não me fixar. Porque eu não sei se vocês acessam espaços como esse, se é a primeira vez que você vem em espaços como esse, mas eu sinto que, inclusive, até dentro da comunidade no movimento negro, dentro da psicologia, da psicanálise, a gente também tem uma fixação com a dor. A gente quase só fala disso. Então eu quero causar uma torção aqui. E uma torção difícil para mim também, gente. Não é como se fosse fácil. Se expor assim, não é como se fosse fácil. Então eu vou tentar trazer um caminho um pouco de potencialização dessas subjetividades e até um confrontamento perante a clínica que vocês constroem, principalmente. Que é nítido, né? Vou falar um pouco sobre uma clínica com os olhos, como diz o Coelho, né? Uma clínica com o olhar. E os meus olhos aqui diz uma maioria de pessoas brancas ouvindo essa fala. E pensando um pouco nisso, né, considerando esses pontos como corpo, território, momento histórico, né, pensando que a gente acabou de passar por um dia 20 de novembro, a gente ainda está em novembro, que demarca a morte de Zumbi dos Palmares, né, um corpo que morre, mas fica mais vivo ainda depois do seu padecimento, que demarca as possibilidades da negritude. Eu acho que é interessante que nesse momento eu trilhe este caminho. Né? E pensando um pouco nisso, eu acho que é interessante a gente pensar na construção daquilo que, para mim, na psicanálise clássica, está localizada. De novo, entre corpo, território e momento histórico. A psicanálise ela é construída por intervenções em corpos, em sua maioria brancos, em sua maioria europeus, em sua maioria heterossexuais. Né? E eu sinto que ainda existe uma coisa que se associa na psicanálise com a psicanálise clássica que a gente não discute mais. Que é, por exemplo, a questão de territorialidade. Aonde estão localizadas as clínicas psicanalíticas? Quais são os custos de um atendimento em psicanálise?
E a partir desses processos, quais são os corpos que acessam a psicanálise enquanto um direito? E pensando neste lugar, uma clínica que ela é construída a partir de um corpo branco, que é dado como universal, e essas intervenções são dadas como que encaixam, que funcionam, são pedagogicamente descritas para todas as pessoas, como falar que a clínica psicanalítica tem esse lugar de escuta de todos os corpos, né? E tem um dado do CRP, que eu não sei se foi 2022 ou 2021, que demonstra que a grande maioria dos psicólogos clínicos, não só da psicanálise, são mulheres brancas, né? Então a gente pensa numa clínica que é construída a partir de um corpo branco, dentro de uma ordem universal, que está no centro, com valores altos, que acessam corpos brancos, e a gente dá como universalidade. Não me parece um pouco estranho? É estranho para vocês? Eu acho que é esse estranhamento que eu gostaria de causar hoje. Né? Porque pensar a clínica psicanalítica fora dessa ordem política e territorial é não pensar a clínica psicanalítica de maneira crítica. E a clínica psicanalítica fora desse crivo crítico, ela não funciona enquanto um mecanismo de construção de saúde. Ela funciona enquanto um mecanismo de manutenção de privilégio. Para mim, neste lugar, enquanto eu leio. Então, e as possibilidades de aproximar esse lugar, de compreender a partir deste espaço, diz muito sobre o meu mestrado. E diz muito sobre as minhas inquietações na UFPR. Eu vi que tem colegas aqui da UFPR. Quando eu escutei lá a aula da Nádia, eu falei, gente, como é que esse Édipo funciona no Brasil? E esses dados dos pais que fazem esse abandono afetivo, e os dados dos pais que não estão presentes, como é que isso funciona? E para as famílias que veem a comunidade enquanto uma ordem familiar, como é que isso funciona? Como é que esse familiarismo funciona? Então, eu acho que é um pouco dessas inquietações que me trouxeram aqui, e me aproximaram principalmente de Fanon. Né? E o Fanon ele vai trazer que o pensamento da ordem clínica fora das estruturas sociais é um meio que ele chama de alegoria política do benefício do privilégio branco. É bonita essa frase. E para mim ela está muito nesse lugar, de uma alegoria política. Né? E meu convite em algum lugar aqui, talvez seja para pensar um pouco sobre isso. Sobre esse lugar alegórico político da clínica psicanalítica. Talvez pensar, dentro de uma escuta psicanalítica com os olhos, como diz o Kwame, quem vocês têm visto no divã de vocês. E é interessante pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente aproxima o Fanon, que aproxima as estruturas sociais do pensamento clínico e da psicanálise, e o Fanon trabalha muito com operativos lacanianos, né? O Fanon ele é um leitor de Hegel, muito presente, né? E falando um pouco disso, que é o título desse Fronteiras, né, que é a construção da subjetividade, a construção da subjetividade que eu escuto, que eu leio, ela é muito fanoniana, nesse sentido. Né? E a construção para Fanon, ela opera-se pela ordem dialética mesmo, né? Entre o eu e o outro. Mas a torção que o Fanon faz, né, que é um médico psiquiatra martinicano, a torção que ele faz é colocar o eu, colocar o outro do sujeito negro enquanto o outro branco. Né? É uma coisa inaugural. Que depois vai ser discutido por Neuza Souza Santos, Isildinha, né? Aprofundado por essas mulheres que são muito importantes para a psicanálise brasileira. Né? Eu acho muito difícil a gente construir psicanálise no território brasileiro sem ter lido essas obras. E ele fala um pouco disso, da construção da subjetividade do sujeito negro enquanto a partir do outro branco. Né? E Fanon vai trazer que esse outro branco, pelo distanciamento do imaginário social e do discurso, esse outro está localizado no lugar de ser, e o eu do sujeito negro está localizado no lugar de não ser. Fanon ele tem uma passagem, acho que em Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele fala:
O sujeito negro não é sujeito, ele não é ser, ele é uma criação da ordem colonial. Daí ele retoma processos históricos que a negritude a gente não é correto falar, né? Porque a negritude é um movimento social. Mas a raça negra, nesse sentido, ela é construída durante o processo de escravização, para a separação dos corpos que eram possíveis de serem escravizados ou não. Os corpos que eram vistos em corpos com alma e corpos que eram sem alma, né? Então o Fanon compreende essas questões da construção da subjetividade do sujeito negro a partir deste lugar político, desse lugar estrutural, né? E ele vai falar que essa construção ela vai estar completamente associada àquilo que ele chama de complexo de dependência do colonizado. Ele faz uma aproximação entre a ordem filogenética e ontogenética e vai inaugurar um conceito que é sociogênese, né? E dentro desse conceito de sociogênese ele vai pensar um pouco a construção da subjetividade a partir de construções sociais. E ele fala um pouco dessa inauguração, né, dessa subjetividade inferiorizada a partir do complexo de dependência do colonizado, com uma subjetividade construída a partir da introjeção dessa ideia de inferiorização, por conta das repetições materiais e cotidianas do sentimento materiais de inferiorização mesmo, das violências, das dores, dos rompimentos, dos não acessos, né? Mas eu falei que não ia falar sobre dores aqui, né? Então, é um pouco sobre isso. Vou tentar não entrar. Por favor, Ana, me puxa alguns momentos se eu for demais. E a partir desse lugar que ele fala, né, mas não tem como falar sobre a subjetividade sem falar sobre esse complexo de dependência do colonizado. Quando eu falo que não vou falar sobre dores, né, ficar jogando dados estatísticos aqui sobre suicídio, sofrimento. Isso está aí em todos os lugares de fácil acesso, né? E a partir desse lugar de compreensão da subjetividade deste campo, né, Fanon vai trazer que não existe a possibilidade da gente entender um sujeito universalizado. Logo, a psicanálise precisa pensar subjetividades construídas a partir de campos categóricos de corpos, né? Fanon tem uma briga narrativa, né, epistêmica dentro da academia de falar que Fanon ou ele é fenomenólogo ou ele é psicanalista, né? Ele teve uma aproximação com Merleau-Ponty e tal. Mas ele faz muito isso que a Bell Hooks fala, né? Ele aprende para transgredir, né? Então ele torce muito a psicanálise, ele sabe muito de psicanálise. E é bonito ver o jeito que ele constrói mais psicanálise torcendo a psicanálise. Eu acho que é um pouco disso, eu sou quase um discípulo do Fanon nesse sentido, né? E a partir deste lugar de construção da subjetividade, ele fala que é importante que a gente tenha esta percepção para que a gente possa ter uma intervenção cuidadosa. Então, pensando nisso, a não possibilidade de compreensão desse lugar seria a possibilidade de manutenção desses outros lugares que eu já venho falando um pouco hoje, né? Eu acho que um pouco para ir um pouco mais à frente, a gente pode pensar então, tendo ideia disso, né, da retomada, deste território, desse corpo, de uma psicanálise que se repete, uma psicanálise que mantém... aqui eu estou falando de psicanálise clássica, né, e algumas psicanálises um pouco mais eruditas, né? Se a gente for olhar algumas escolas de psicanálise, a gente abrir o Instagram e olhar uma foto de um coletivo, a gente vê na hora qual que é a raça que tem aquele coletivo, né? Entre colegas a gente tem falado um pouco, né, que a clínica é uma clínica de raça, mas não uma clínica racializada. E isso é importante mesmo de se perceber, porque é de raça, porque é construída a partir de uma raça, por uma raça, para uma raça, mas não é racializada porque eu não entendo que os sujeitos brancos têm se racializado nesse sentido, de pensar criticamente seu lugar racial. O que eu não escuto, né? Kwame tem uma passagem bem bonita no livro dele, né, por um fio, que é um livro lindo, gente, leiam. Ele fala, na clínica há sempre um branco que não potencializou o negro na sua política, mas nunca há
um branco que desumanizou um negro pela falta de amplitude da sua escuta. Isso para mim é muito bonito, porque me parece que essa condição do debate racial no Brasil, ele é muito confortável para quem está numa condição de privilégio. Que o branco está sempre numa posição de aprender. Ah, eu não sabia. Nunca pensei na minha clínica assim, estou fazendo há 12 anos. É um tipo de construção violenta que não tem culpado. Ninguém é culpado, nunca. Ninguém tem culpa dessa clínica, ninguém tem culpa dessa construção. E o que o Fanon faz muito antes, né? Aqui me exige coragem falar isso, mas para Fanon, então, gente, o sujeito corajoso, né? Que Fanon ainda tem um processo ali que ele... Peles Negras, Máscaras Brancas, que é a obra mais importante de Fanon, ela foi recusada quando ele foi fazer o processo de qualificação do seu doutorado. E hoje a gente pensa um pouco por quê. Né? Por que isso é recusado? E ele escreveu em papo de 30 dias uma outra tese de doutorado. Eu fico tipo, gente... Né? Mostra a capacidade intelectual desse homem. Né? O Davidson vai falar um pouco nisso, né? Em Fanon e as Encruzilhadas, que é um outro livro muito bonito. Então, pensando um pouco nisso que eu trouxe aqui, a gente pode pensar, então, na potência da clínica psicanalítica quando pensada nesse lugar crítico. E não é como se a gente precisasse descartar tudo, então. Ah, então não funciona, não vamos fazer mais. Não. Como que dá para a gente fazer nesse sentido que funcione para ambos os corpos nesse sentido? Né? E eu acho que uma leitura que tem me falado muito sobre essa potência é a leitura do Kwame mesmo, que eu acessei recentemente. Eu acho que é um pouco dela que eu vou... É um pouco dele que eu vou emprestar a voz aqui. Né? Que ele fala um pouco, né? Que a construção de uma clínica psicanalítica que tem essa amplitude e essa horizontalidade, ela parte de uma construção de uma clínica com olhos. Uma clínica que verifica. Assim como vocês precisam olhar os corpos e entender aonde estão as marcas do trabalho, aonde estão as marcas do sofrimento, né? Aonde estão as marcas que se diferenciam. Né? Neuza Souza Santos vai falar, pensando na diferenciação, que a construção da clínica psicanalítica para uma escuta negra é um retorno constante das diferenciações. Primeiro, a diferenciação daquilo que é da ordem do corpo. Aonde está teu corpo, aonde ele cresceu, aonde ele sofreu, como ele sente, para que você se diferencie de outros corpos. Para que não exista uma universalização. Somos todos iguais. Não é como se fôssemos, né? Então, Neuza traz isso. Que primeiro o processo é um processo de diferenciação. E eu acho bonito que o Kwame traz esse processo de diferenciação, mas ele aprofunda. Porque ele fala sobre, depois da diferenciação, é um processo de singularização. Logo, me diferenciei, me desalienei desse processo universalista de que meu corpo é encaixado dentro de uma ordem meritocrática. A singularização é, sendo negro, como que singularmente a gente vai pensar esses processos? Como que isso me atravessa dentro de uma ordem de singularização? E é interessante que ele traz esse processo pensando de novo nesse cruzo. Primeiro, dessa dimensão da desalienação subjetiva, que é importante, mas que ela é um momento. Que para construir clínica psicanalítica racializada, ela precisa ser ampliada, porque também precisa do processo de superação das desigualdades materiais. Porque senão a gente cai numa clínica do impossível, né? A gente fala sobre racismo, entende a diferenciação, aí a pessoa sai, um negro retinho. É muito estranho para mim ver um outro homem negro ali naquela sala de espera. Não quero esperar na porta. Há um mal-estar nele, que é um pouco desse mal-estar que eu estava começando. Eu acredito que nem todos os pacientes vocês sentem. Então pensem, se eu falo um pouco sobre a diferenciação e a desalienação desse corpo, e ele sai ali e sofre uma repressão policial, como que eu escuto esse meu paciente de novo? Né? Então,
é um pouco... Pensar essa clínica psicanalítica é pensar ela desalienada na ordem subjetiva e desalienada na ordem material, dentro de uma encruzilhada mesmo. Então a clínica, nesse sentido, ela exige coragem porque ela precisa ser ampliada dentro desse processo. Né? E o Comey traz isso mesmo, né? Que é o repensar esta lógica ética, inclusive, do desejo dentro da construção da clínica. Porque se a gente voltar um pouco nisso que eu estava trazendo antes, tentando fazer uma amarração, se vocês não entenderem, por favor, né? Eu estou indo aqui, tentando ir. Né? Que é do complexo de dependência do colonizado, o Fanon vai trazer que dentro desse complexo de dependência, uma das coisas que se instaura dentro desta inferioridade é uma necessidade quase constante de reconhecimento e de identificação com esse outro branco que é simbólico. Então, por exemplo, se eu viesse aqui com esse mal-estar e tentasse ser o mais agradável possível para todo mundo gostasse de mim. E não é sobre isso. É um processo de enfrentamento que é completamente diferente. E dentro desse processo de não tentar se encaixar, não tentar ser reconhecido, não tentar ser gostado por esse que representa simbolicamente o branco para nós, ele parte de você repensar a ética do desejo do paciente negro. E trazer isso que o Comey traz, que é muito bonito. Eu estive com ele recentemente e estava falando para ele, né? E para mim é uma das passagens mais importantes do livro dele, que ele traz. Inverter, né? Torcer, eu acho, que ele traz. Trocar o desejo do reconhecimento para o reconhecimento do desejo. Isso é tão bonito, né? Porque é pensar o que o sujeito negro deseja então para si, frente a uma desalienação desse outro. E essa clínica ela é muito potente. E ela não necessariamente precisa ser construída por outros corpos negros. Ela pode ser construída criticamente por corpos brancos também, quando pensado a partir de um posicionamento com os olhos. Né? E eu acho que um pouco sobre isso, já encaminhando um pouco para o final, porque eu quero ter espaço também para que a gente possa trocar, pensando nessa potência clínica, é pensar um pouco disso que eu estou tentando construir no mestrado. Né? Que é esse aquilombamento, né? Que é um lugar de afeto para os pacientes e um lugar de desconforto para pessoas que não se parecem com nós. Que é enquanto a gente desaliena dentro da clínica, ali nas quatro paredes, dentro daquele processo sentado na poltrona, que para nós é muito cuidadoso, muito afetivo e inaugural, é pensar também o confrontamento dos movimentos sociais. Neuza Souza Santos, na nossa leitura, ela fala, né, que a única saída para o sujeito negro é uma saída para dentro, que é de se identificar com os seus. Né? Quando a gente se olha no olho, a gente se vê, né, a gente se reconhece. E dentro desse reconhecimento, que a gente possa construir um lugar de movimento social, de ocupação dos espaços e, então, de tentativa de reconhecimento de quem se parece com a gente, e não mais de quem não se parece com nós. Grada Quilomba faz, né? Trazendo esse movimento de construção. Então, a construção clínica psicanalítica, ela é uma construção do aquilombamento. E o aquilombamento é a junção da força do povo negro. Né? Então, eu sinto que no mestrado, dando espaço de atendimento gratuito para homens negros em território de marginalização, homens negros em território de ascensão social, é construir uma clínica do aquilombamento. Dar esse espaço nessa sala que é rotativa, né? De homens negros para que eles possam circular, é aquilombar a clínica. E não é como se a gente tivesse que fazer isso só na periferia. Faço isso também lá no Griot. Mas é como se a gente pudesse também ocupar os centros. Né? É complexo, mas eu acho que é um pouco sobre isso. Né? É um pouco do que eu tenho pensado, um pouco do que eu tenho construído e um pouco do que eu tenho aprendido também. Né? E aqui eu tentei ser cuidadoso no máximo possível para que eu pudesse representar os pacientes que eu escuto. Eu acho que é isso, Ana. Por mim, você podia ficar falando negócio de escutar. Mas acho que é importante também que eu abra espaço para troca, né? Para que a gente possa se inquietar também. E, enfim, eu acho que a exposição assim, ela movimenta,
mas a voz entre vocês também movimenta muita coisa, né? Acho que foi, Ana. Foi? Uhum. Você chegou no teu meio? Eu cheguei no meu meio. Espero que a gente possa ter novos começos agora. Eu quero que em algum momento desse novo começo aqui pós-meio, você também possa nos brindar com os novos possíveis, né? Que você talvez esteja aqui nas tuas possibilidades. Eu acho que é sempre muito bonito de escutar, Gabi. Já te disse isso antes, repito agora. E eu não sei, eu sinto que tem tanta coisa, mas que eu acho que é importante também deixar que tem um afeto aqui circulando. Escutar me afeta muito, de uma maneira que eu acho que produz muito movimento. Desde o começo do grupo, quando você começou ali no intermediário a estar ali conosco, acho que a gente conseguiu se pôr num movimento que não terminou e não acho que termine. E eu realmente acredito que a tua fala aqui possa fazer esse mesmo movimento nas pessoas. Eu agradeço a fala de cuidado, Ana. Essas aproximações, esses aquilombamentos que eles não terminam na clínica, essas novas possibilidades. Quando que a gente pensa sobre um diálogo, sobre análise, psicanálise, sobre saúde mental dentro de uma pista de skate, gente? Enquanto as pessoas estão ali no salvo do processo dentro de uma quinta-feira, fazendo sua batalha de rima, que é um processo de aquilombamento ali dentro daquele lugar, que possa se construir coisas de afetividade e proximidade que não são só pela ordem da substância e da depreciação do corpo, do aniquilamento disso. Que é assim, cara, eu tô melhor, mano. Eu tenho um lugar lá que eu dou umas orientações nas ideias. É muito bom ter um lugar para dar umas orientações nas ideias. Então, isso para mim é muito importante. E para mim isso é nova possibilidade. Eu chamo de nova possibilidade, Ana, porque mesmo que eu acho que é importante, gente, eu não estou querendo trazer isso para dizer que a clínica psicanalítica, como pensada até então, ela não seja importante. Ela é muito importante. Ela é fundamental, é um trabalho de muito valor. Mas eu sinto que ela repete possibilidades. Então, pensando na clínica nesse lugar, um pouco desalienada e mais estruturada nesse sentido, ela possibilita outros lugares como uma pista de skate. Como esses corpos, como esse diálogo. Então, por isso que eu chamo um pouco de nova possibilidade, né? Então, e o que falaria em um EP? Será que o EP se construiria, né? E como que vem conceitos da psicanálise num EP de hip hop, né? Isso é importante demais, né? E para mim isso é um pouco das possibilidades. E eu sinto que essas possibilidades elas vão se rearranjando dentro da clínica conforme eu vou acessando e construindo esse espaço com os meus pacientes. Eu acho que é um pouco por aí. Não sei se eu consegui chegar, mas é um pouco nesse caminho. Primeiro, agradecer a sua fala, Gabriel, assim, que preciosidade, que condição macia, didática e amorosa. Fiquei aqui provocado quando você disse sobre essa clínica racializada, que saber o que está olhando, saber o que atravessa o nosso olho enquanto pessoa branca. É uma clínica que também precisa ser feita por pessoas brancas. Né? Então, você contar, eu sou um homem negro que atende pessoas negras a valor gratuito, a valor social. Daí eu falo desde um corpo que é um corpo de um psicólogo trans. E aí a gente ocupa esses lugares dissidentes. Existe o psicólogo negro, existe o psicólogo trans, e não existe o psicólogo branco, não existe o psicólogo cis. Então é muito comum, por exemplo, que a minha clínica seja uma clínica de pessoas trans. Curioso e grave, eu fico pensando, quando a gente pensa que pessoas trans precisam ter pessoas negras precisam ter pessoas negras, a gente fica ali entre os nossos, produzindo saúde, produzindo outras formas de novos possíveis, mas como a gente, enquanto corpo branco, precisa se deslocar para esse lugar de olhar para as questões raciais na nossa clínica, também produzir uma clínica racializada. E aí eu fico me perguntando como você falou desse lugar do conforto, a gente consegue debater ser antirracista na medida em que isso, sei lá, nos coloca num lugar de legal, dá uns likes, nossa, seu texto sobre bombou, tem um selinho, né? Porque o lugar da branquitude, do impacto colonial da branquitude, é o lugar de não ficar desconfortável. A gente não suporta o desconforto. Se a gente não se colocar nesse lugar de desconforto racial, a gente não vai poder. Sabe? E aí falo também enquanto
desse lugar da pessoa. Eu desejo que as pessoas produzam uma clínica que observar esses lugares de subjetividades que são renegados pela psicanálise aí na sua história, enfim, né? O eco, assim, a gente precisa circular, né? Lugar. Precisa, de fato, uma transformação. Eu concordo plenamente, assim, Ernesto. E eu até fiquei pensando, aquela vez que a gente se trombou lá na Federal, algumas coisas que você estava trazendo, e eu pensei um pouco nisso, até eu fiquei um pouco inquietado pensando assim, nesse processo mesmo, de a partir do lugar estereotipado do seu corpo, você construir uma clínica para essa estereotipação. Né? Um psicólogo trans constrói uma clínica para pessoas trans e um psicólogo negro constrói uma clínica para pessoas negras. Né? E eu confesso completamente que não era uma problematização que eu tinha no começo. Só pensei, putz, esse trabalho faz sentido para mim e fui fazendo. Depois eu fui pensando, será aqui? Né? Talvez fazer essa amplitude, né? E depois eu fui pegando outros corpos também nesse sentido. Mas automaticamente eu sinto, não sei como que você sente dentro da sua experiência clínica, que isso também vai repetindo dentro do processo de pessoas indicam mesmo, né? Porque elas não acessam. Então, sabe, tipo, eu me considero uma pessoa recém-formada, que não tem um tempo tão grande de clínica. E a minha agenda lotou muito rápido nesse sentido. Porque é isso, né? Mostra... tem uma frase que um amigo meu, Vini, né, que toca o greu comigo, ele fala, não sei se é dele, se ele repetiu de alguém, mas eu vou repetir dele aqui hoje. Ele fala, todo excesso esconde uma falta, né? Então, quando esse processo aconteceu, eu falei, putz, falta algo nesse sentido. Né? Então, eu fui problematizando esses processos depois. Né? Foi uma elaboração póstuma nesse sentido. Então, e hoje eu venho pensando muito nisso também. Até porque a gente precisa, enquanto psicólogo racializado, também se defrontar com outros corpos em sua clínica para também movimentar essas coisas de desalienação. Porque é um pouco disso, né? Que senão a gente cai nessa ideia de que a única racialidade que existe é a racialidade negra. E que essa construção de Fanon é para falar, então, essa é a subjetividade do sujeito negro. Gente, se for ler Fanon, ele vai falar assim, logo, a construção da subjetividade negra frente a esse outro que é o branco, né, e essa inferioridade introjetada para o sujeito negro, a construção da subjetividade do sujeito branco, o outro do sujeito branco é o sujeito negro, e que diz para ele o que ele não é. E logo é introjetado em si um lugar de muito conforto e superioridade. Então, existe algo também da lógica de se sentir superior que está próprio na subjetividade do sujeito branco. E é isso, esse mal-estar que a gente sente e que em algum lugar está no campo do inferior, de eu não tenho espaço para estar nessa cadeira bonita, que você está trazendo que existe um mal-estar muito grande no branco quando ele está desconfortável. O cara está falando ali da minha clínica. Entende? Existe mal-estar nas duas subjetividades, mas elas colocam a gente numa posição subjetiva completamente contrária. Então, acho que o debate é isso, né? Trazer também para a discussão de uma outra subjetividade que é compreendida, também a subjetividade branca. Daí, quando você se ouvir nesse ruído do mal-estar, por que eu estou desconfortável? Pensar mesmo, por que eu estou desconfortável? Por que esse desconforto é presente? Será que esse desconforto é um desconforto que está localizado em qual lugar? Qual que é o ruído desse desconforto? Isso exige muita coragem, muita sofisticação mesmo. Um pensamento de análise, né? Pessoal, né? Então, é um pouco por aí. Eu acho que esse ponto que você traz ele é muito importante para colocar em pauta também a subjetividade do sujeito branco, para que esse complexo de dependência se manifeste e se repita até hoje, para a gente pensar, não vou falar sobre dores, mas pensar nas lógicas de encarceramento, suicídio, todas essas lógicas de sofrimento, existe um sujeito que aí está sentado em cima do excesso, para que outros sintam a falta. Né? Então, colocar a subjetividade do branco enquanto esse que gosta muito de se apegar nesse lugar e não quer esse lugar de mal-estar, também é necessário. E esse confrontamento de desalienação é também parte do trabalho de análise do analista. Sendo ele racializado, você está se colocando nessa condição? Está pensando a partir de que lugar? Que corpo é o teu? Qual é a trajetória que você tem? Que marcas você carrega? Né? Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se te respondi, nem sei se você perguntou, mas eu acho que é um pouco por aí essas questões. Quando a gente parte um pouco do engano de a gente precisa se racializar para atender as pessoas negras. Mas sim. Acho isso muito importante. A gente pensar, vou fazer uma clínica racializada para atender as pessoas negras. A gente precisa urgente que a gente escute
a branquitude a partir de um olhar racializado. Porque as pessoas brancas Sim. precisam ouvir as pessoas brancas e fazer apontamentos, assim, né? Ter uma visão racializada de uma escuta mesmo de uma pessoa. Eu fiquei até pensando um pouco, né? Desculpa, Ana, Eu quero que aguentar você no depois. texto que eu mandei pra Kathleen de divulgação, eu falei, uma clínica negra. Eu falei assim, putz, tá errado isso. Sabe? Depois eu li de novo, eu falei, tá errado isso aqui. Uma clínica branca. Eu fiquei pensando numa clínica racializada nesse sentido, né? De uma amplitude para que a gente possa também construir uma clínica racializada que atenda brancos entre si, negros entre si, uma clínica interracial, né? Depois eu fiquei pensando, não faz sentido isso para mim. Mas isso está tão fresco para mim agora, estou num processo do mestrado, que é isso, né? Eu me defronto também com os meus erros nesse sentido. E eu concordo totalmente com você, né? Então, esse processo de racialização da clínica não é para atender pessoas negras, né? Para atender pessoas, né? Nesse sentido. Puxando o gancho do Ernesto, puxando o gancho do que a gente conversou um pouco antes, que você traz aqui pra gente, né? Eu não quero focar na psicopatologia. Eu vou falar da psicopatologia, mas não a partir, talvez, de um lugar esperado da psicopatologia, que é um pouco do debate, né? Mas que a gente não tenha que voltar o nosso olhar, os nossos olhos, a nossa atenção, e até arrisco colocar o nosso cuidado, a uma psicopatologia do sujeito negro. Mas Sim. também a gente pensa, tá, e qual que é a psicopatologia do sujeito branco? Do sujeito hétero? Do sujeito cis? Porque o pathos opera em qualquer uma dessas subjetividades também, mas que quando a gente traz isso como sujeito universal, como se ele fosse, tipo, despatologizado, mas que tem, se a gente racializa tudo, seria interessante. Não sei se é bem esse o verbo que eu quero, mas é o verbo que eu vou emprestar na minha linha de raciocínio. Se a gente consegue, então, fazer com que isso se opere na nossa escuta, independente do sujeito, mas ainda que ele seja singularizado, aquele corpo que está diante de nós, diante do nosso olhar, daí a gente talvez consiga fazer uma outra coisa possível, né? E não só com a população que você tem atendido, que, de novo, né? Por que a busca é para ti, né? O que diz, talvez, da ideia da incompetência das pessoas de escutar aquilo que as pessoas têm a dizer, né? Será que teria uma produção de um EP com termos psicanalíticos, com outras pessoas? Porque vem, né, o endereçamento. Tinha que ser você. Enfim, isso abre para outros debates que não cabem aqui. Mas é pensar por que se tem uma oferta, mas não está gerando uma demanda. A oferta branca não gera uma demanda. Tem uma coisa muito problemática que se opera aqui, né? Mas aí também entendo que eu acho que eu estou derivando muito para a cicatriz, para o sofrimento, para a patologia, que eu acho que é só para colocar um ponto aqui, um asterisco que me surge escutando você, Ernesto. Mas da gente poder estar atento a isso, né? A uma psicopatologia do branco. Desuniversalizar, tirar desse lugar, mudar o discurso, mudar a postura, nós enquanto analistas, nós enquanto analisantes, para que algo novo vá se produzindo cada vez mais, né? Porque já está se produzindo, já se começou. Você não está aqui à toa. E quem mais que vai estar aqui? O que mais que vai ter de movimento a partir da tua fala para todos nós, né? E para você mesmo, de poder revisar teu próprio texto, 2 semanas atrás, e falar, pô, tô aqui, tô em movimento, tô aqui, tô circulando, que todo mundo aqui possa estar em movimento e circulando e se revisando, né? Acho que é um lugar muito inaugural nesse sentido, né? Em alguns pontos, né? Não é inaugural porque é isso, eu estou emprestando a voz de muita gente, né? Como fala Bell Hooks, né? Um erguer a voz, né? Então você colocar essa entonação a partir de coisas que você escutou, né? É uma pedagogia que realmente transgride, né? Mas eu sinto um pouco isso, assim, eu não tenho uma proximidade tão grande com algumas leituras sobre a branquitude nesse sentido, né? Mas eu sinto até que algumas coisas que são construídas academicamente, elas são construídas da branquitude pensando o racismo, né? Frente à negritude. Não é da branquitude pensando a branquitude dentro do que a gente tem enquanto grupalidade feito para nós, né? O que dentro dessa grupalidade a gente não tem feito também, né? É quase que um branco ali falando assim, não vamos fazer isso para os negros, olha só, isso é uma problemática negra, a gente precisa pensar nesse lugar, né? Então, eu sinto que o movimento racial da negritude, ele tem um tempo, uma história, e ele vai sofrendo com essas... Ele não vai sofrendo, ele vai ganhando esses pensamentos mais sofisticados e mais complexos, né? Então ele vai se pensando em si, frente a outra grupalidade, mas eu sinto que a branquitude não tem esse lugar de discurso
que acaba não tendo esse processo de pensamento, né? Então, que é uma dificuldade mesmo. Então, a gente é sempre colocado no lugar daquele que não tem potência, inferior, que não tem tanta lugar de fala mesmo, né? Que a própria Djamila fala, né? E a Djamila fala que não é o lugar de fala do negro não tem espaço. O lugar de fala é da onde o seu corpo diz. Então, ela convida também a branquitude a pensar, e aí? Né? E Fanon nem fala de branquitude, ele chama de brancura, né? É uma coisa meio que incrustada, assim, né? E eu acho bonito que ele faz essa torção, que branquitude parece uma coisa tão legal, né, também, né? Então, eu fico assim, tipo, nossa, né? Eu penso as coisas um pouco diferentes, assim. Eu gosto mais, pensando um pouco na linguagem, que é uma coisa bem, bem importante para mim, né? Eu já gosto um pouco mais dessa outra terminologia, né? E é um pouco sobre isso, né? Então, eu sinto que nesses debates raciais, nesse campo, a população branca está engatinhando ainda. E aí, gente, não dá para nós pegar vocês no colo, né? Tem que caminhar mesmo, sabe? Tem que caminhar mesmo. E é o meu lugar aqui, né? E eu vim, falei para Ana, será que vai ser ácido demais? Falei, talvez seja um pouco, né? Mas nesse campo, assim. Talvez o pensamento de poder haver uma acidez parte também dessa introjeção de como olha as relações sociais, né? Isso tudo é muito interessante, porque o que a gente está fazendo aqui é um fenômeno social, de como que as coisas estão colocadas, né? Então eu sinto um pouco por aí, senão eu vou demais. Por favor. Uma coisa que eu tenho pensado no campo, assim, tenho a impressão que tem se estudado, né? Então, bem, eu leio Cida, eu leio Gada, eu leio Paraná, então eu entendo de uma técnica racializada, mas ainda mantendo o outro como racializado. Eu continuo analista. O analista indígena, outro analista negro, outro analista. Eu sou analista. Eu não me chamo analista branca. Eu me chamo analista diferente é o outro. Então, a estrutura, parece, da branquitude, do lugar de poder, parece que continua se mantendo, só que de um lugar um pouco mais arrumadinho, que é tipo, mas eu leio. Eu sei o que o Fanon está dizendo. Olha só, a minha clínica não é só branca. Um pouco com a impressão assim, que o branco ainda não se coloca nesse lugar de desconforto, no lugar de abrir mão no lugar de poder, mas está se disfarçando meio esse discurso. Assim. E aí, eu faço um curso de formação com um coletivo de psicanálise, que é um coletivo de análise periférica de São Paulo, e eu acho muito interessante, porque eles questionam práticas. Por exemplo, falam muito disso, assim, de que eles vão falar de potência, eles não vão falar de sofrimento, porque a favela é muito potente e eles vão viver disso, assim. Muito... Esses estranhamentos que eu sinto falta, por exemplo, tem uma analista lá que não atende pessoas cis. Não me interessa escutar pessoas cis, porque é a primeira analista que eu escuto com esse posicionamento. Quantos analistas a gente tem no Brasil e essa foi a primeira que eu escutei falar. E aí eles estavam discutindo, assim, que, por exemplo, tem um instituto lá de psicanálise em São Paulo, e aí eles abriram vagas, cotas, porque, veja, nós somos um instituto, agora temos cotas, a gente vai dar uma bolsa, então para você isso daqui você vai receber. E a galera tava puta, porque assim, a gente não quer bolsa, a gente quer uma cadeira lá para decidir igual vocês. Tipo, a gente não vai mais ficar aqui batendo palma para vocês, ai, obrigada, ai, como vocês são generosos, como vocês são legais, obrigada pela caridade branca de vocês. É tipo, vocês querem a gente decidindo com vocês? Vocês não querem abrir mão do poder, vocês querem ser caridosos. Ser caridoso não é uma coisa que interessa, não fica participando de vocês. Então, esse posicionamento de abrir mão do poder, que é isso que é perder poder, isso eu vejo muito pouco abrindo mão. Muito, mas veja bem, eu sou uma analista, mas não me vejo como branco, me vejo como universal. Então, é muito interessante você estar aqui nesse lugar falando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, cara, o campo tem tanto a avançar, sabe? Por um lado, a gente olha e fala, porra, que maneiro.
Por outro, eu fico, meu Deus. Vamos lá, galera, vamos lá. Branco, essa brancura toda aí, vamos, né, levantar um pouquinho assim, fazer mais coisas, assim. Então, ter também a tua presença, esse espaço. Assim, eu acho que eu falo muito a partir de um suporte comunitário. Você fica, ô Gabriel, você precisa se revoltar com umas paradas, irmão. É o meu lugar. Eu tenho essa acidez, mas também não é muito o meu lugar. Então eu fico com essa preocupação, não quero que seja, né? Então, mas é um pouco também da minha singularidade isso, né? E você trouxe uma questão que eu me puxou algo assim também, né? É como se a gente fosse racializar para entrar numa pauta de identitarismo também, né? Que tipo, então, quais são as suas identidades brancas, quais são as suas identidades negras? Porque são essas pautas de identitarismo que realmente construem esse lugar de sofrimento, né? Então é isso, né? Esses convites dessa discussão é para que a gente possa saltar as identidades, né? Que a gente possa superar esses processos de identitarismos, né? Então que a gente possa olhar essas questões de racialidade dentro de uma questão muito mais ampliada, assim, muito mais complexificada, né? Eu gosto muito da descrição do Luiz Rufino, que é muito mais encruzilhada mesmo, assim, nodal, assim, com as coisas próprias igual uma roda de capoeira, que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então eu sinto que é isso que precisa ser construído em alguma medida, né? Algumas rasteiras precisam ser dadas também, né? Algumas bandas precisam acontecer. Então esse processo ele precisa ser torcido também, né? Então, e eu tomo muito cuidado, né, com essa possibilidade de acidez, para também não me colocar nesse lugar de estereotipação. Então olha só que cara raivoso, né? Uau, sabe? Então, e que não é meu, eu posso emprestar isso quase que um processo alienado também, inconsciente, que não é meu. Então, e é isso, falando um pouco sobre essas questões de identidade, minha própria análise, enquanto uma análise racializada, é isso, muita gente chega pra mim e fala assim, pô, é isso, eu queria um analista negro. Eu falo assim, tá, por quê? O que é um analista negro para você? Né? Que daí é a singularização desse processo, não é como se a gente também colasse no identitarismo e ficasse numa grupalidade. A gente tem que pensar também como essas questões conceituais atravessam cada um, né? Então é um pouco sobre isso. Você me fez pensar um monte de coisa interessante. Obrigado pela fala. Eu acho que esse é um caminho bem, bem interessante, né, cara? Porque a gente estava até conversando um pouco sobre... Não sei nem se faz muito sentido com o que você está perguntando, mas eu pensei um pouco nisso. A gente teve agora um caso recente, né, de racismo da rainha de bateria, da Gaviões da Fiel, um negócio assim, né? Daí ela fez um vídeo assim, nossa, toda chorosa, né? Tipo, ai meu Deus, como eu tô triste, como eu sofro, né? E daí a gente resgata um pouco, né? Que inclusive esse lugar de sofrimento, muitas vezes ele vem enquanto essa alegoria política, né? Olha só como eu sofro também quando eu sou apontado. Mas e o que você causa antes de ser apontado, né? Então é um tipo de pensamento que a gente precisa ter, a gente precisa repensar o choro, a gente precisa repensar o estender a mão, né? Nesse sentido, para que a gente não caia nesses campos, né? De vitimização e até nesses campos de caridade também, né? E eu sinto, por exemplo, que dentro da minha graduação, que eu tive poucos espaços, né? E também depois dela, né? Eu tive poucos espaços onde a gente discute esses tipos de questão, né? E em alguns lugares a gente tinha, diferente daqui, a gente tinha uma maioria negra, né? Nesses processos. E ainda assim eu senti uma força discursiva do branco de a gente precisa mudar, a gente precisa se colocar no nosso lugar, sabe? E que é diferente desse espaço agora, faço toda essa diferenciação pelo lugar social, pela maioria das pessoas presentes, né? Até porque o que a maioria representa no sentido de que eu posso falar ou não posso, né? Mas existe um lugar de muita audácia até, sabe? Então tá, no final das contas vira tudo sobre. O sofrimento porque causei racismo. Eu sou muito bondoso porque eu, na minha clínica, abri 2 horários a preço social e atendo uma mulher negra e um homem negro. Aí atende 12 pacientes, 13, 14, 15, o restante da semana num preço lá em cima, para pessoas brancas. Isso é o máximo que você pode fazer?
sabe? E daí não é sobre como se fizesse, não fiz, porque aqui, tá tudo bem, eu tô pensando nas questões políticas sociais. Aí chega pra todo mundo, não, mas eu tenho um preço social ali, gente. Na segunda-feira de manhã eu atendo pessoas pobres, né? Então vira uma questão discursiva muito categórica, né? Então, e no final das contas a gente não pensa que se a gente deixar livremente até o discurso entre os grupos, ele acaba virando só sobre isso, entende? E da mesma ordem da inconsciência de que virá só sobre... Quando então falemos sobre negros, que aqui a gente está falando muito sobre a posição do branco frente a esse lugar, né, de racialidade. E tá tudo bem se a gente falar sobre isso. Para mim não é uma questão. Mas, às vezes quando a gente está falando sobre negritude, a gente fala sobre essa pauta de sofrimento, dor, cicatrizes. Daí quando a gente está falando para branquitude, a gente fala assim sobre levante, melhora, sabe? E a gente não pensa um pouco por que esses discursos se repetem. Né? A gente nunca fala sobre criminalidade, a gente nunca tem coragem de abrir um caso. Aquele dia eu tratei aquela mulher daquele jeito, eu penso, puto, fui racista. Coragem pra isso ninguém tem. Entende? Vai falar, pô, cara, eu vou levantar o braço e falar assim, minha clínica é realmente, não atendo ninguém negro. Tô chapando. Entende? Então, essa coragem ninguém tem. Mas uma coragem para levantar a mão, acho que a gente precisa melhorar. Eu concordo, Gabriel. Essa coragem todo mundo tem sempre. E eu tenho uma proximidade com a Carol, não tô pegando o teu discurso para torcer, Carol, você sabe, né? A gente se gosta muito. E então é um pouco sobre isso, né? Até o que a gente discutiu um pouco dentro do grupo, né? Como se a gente não pega essas amarras discursivas, elas sempre vão para o mesmo caminho. E esse caminho é um caminho da linguagem que apresenta um fenômeno para a gente de repetição. Né? E isso diz algo. Né? A psicanálise fala que repetição é um ponto muito importante para que a gente compreenda algumas questões. E essa também é. Né? Por que algumas coisas aqui, inclusive, são repetidas? Né? E por que para mim é tão difícil não repetir algumas coisas? Entende? Então é um pouco por aí que eu escuto essas questões, Carol. E eu acho importantíssimo o que você está trazendo. Porque isso abre um viés de pensamento que ele não é tão comum. Muitas pessoas têm, mas se pensando numa grupalidade ainda muito grande, ela não acontece. Né? E pensando nos espaços de psicanálise que eu circulo pouco porque realmente não me sinto aproximado ali, né? Ele nunca existe nesses espaços. Ele nunca existe nesses espaços. Pelo menos eu não acesso eles nesse lugar. Então eu entendo também que tem clínicas que elas são construídas como clínicas periféricas, né, clínicas de borda, essas questões elas são super importantes, né? Assim como o espaço que a Dobra abriu aqui a partir do grupo, né, que se estende, recomeça e está aqui também, né? Mas não é uma coisa que é tão comum de ser encontrada. E eu decidi pegar mesmo o campo categórico e estereotipado da psicanálise e torcer. Porque ele ainda existe, gente. É como se ele não fosse existente. Entende? Então, esse é o ponto, assim. E espero que eu tenha conseguido fazer algum tipo de torção para que a gente possa tirar algum suco disso. Né? A minha ideia era causar e desconfortar mesmo, porque assim como eu comecei, né, eu não acho que a minha fala aqui tem uma finalidade. Eu acho que isso é um produto muito do capital. Vou ganhar seguidor no Instagram. As pessoas vão acompanhar o meu trabalho. Minha finalidade não é essa. Eu não sou um produto. Mesmo que em algum lugar de literatura, mesmo que em vários lugares de acesso, eu sou visto como um produto, a gente fala, qual que é o seu público na sua clínica? Né? Eu sou visto como um produto, eu me nego a ser visto enquanto um produto. Mesmo que Fanon traga, que a gente é uma produção do colonialismo, a nosso movimento de resistência de não se colocar enquanto um produto. E não sendo um produto, eu não tenho finalidade. Então eu quero causar coisas. Sou um sujeito de afeto e afetação. Quero causar coisas. Né? Então por isso nesse mesmo lugar que eu não quero ficar falando nesse sentido de, é isso, eu vou atingir um lugar. Eu não vim com desejo nenhum de atingir lugar nenhum, gente. Né? O único lugar que eu queria realmente circular enquanto afeto era nesse lugar. Alguns desconfortos e algumas aproximações, se possível. Eu acho que é um pouco por aí. A sua fala começou assim, de uma maneira que de certa forma, meio angústia. Onde está a população negra e onde estão as clínicas de psicanálise, né?
Eu acho que quando o meu analista veio para cá, eu falei, putz, lá do alto da 15, que era mais ou menos para ir para o Batel, né? Mas vamos lá. E eu lembro que a primeira vez que eu me senti muito convidada aqui na Dobra foi um dia que eu cheguei para análise e tinha fotos de alguns pensadores, intelectuais negros. E veio uma galera, eu acho que de Brasília. E a gente se encontrou. Foi essa troca de olhar, né? Tipo, eu entrando, elas saindo, tipo, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Uhum. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti convidada e talvez mais em casa aqui na Dobra. Mas isso ainda me angústia, assim, quando a gente fala de atingir a periferia, porque de certa forma, por uma questão política, a periferia está sendo convidada a permanecer lá. A periferia não é convidada a vir para o Bigorrilho, para o centro, para o Batel. E eu, particularmente, não conheço nenhum projeto como o seu no Cajuru, na periferia. Não sei, isso me faz pensar bastante também. Como que a gente vai trazer a periferia para a clínica ou como a gente vai levar a clínica até a periferia. Então, Edelângela, é isso, né? Até durante o processo, assim, eu troquei muito olhar com você por conta disso mesmo, né? Por conta de a gente sentir que nesses processos de afeto a gente promove um lugar de casa um para o outro, né? E essa fala tua é muito sobre isso. Eu espero que realmente esse lugar tenha tido um lugar de acolhimento para você, que você possa falar mesmo, que essa angústia tenha um lugar em você, né? É um pouco sobre isso que eu tenho pensado na clínica. E essas questões que você está trazendo, eu pensei muito também. De trazer os meus pacientes para cá, né? Que para a clínica que eu penso construir é importante também. Esse movimento de a gente se aquilombar em outros lugares. Em lugares outros, na verdade, né? Mas eu sinto que também isso exige uma complexidade para que eu mantenha dentro da minha raiz esse trabalho, né? Eu sou filho de Oxóssi, né? E o Oxóssi é esse orixá que vai caçar e traz para sua comunidade, né? Que alimenta os seus. Né? Então eu sinto que, ao mesmo tempo que eu abro mata, e muitas vezes se perco também, né? Porque esse é o caminho, eu também retorno para as minhas raízes muitas vezes. Na verdade, todas as semanas, né? Então, e eu sinto que o pensamento crítico desse processo, seja ele de um corpo negro, seja ele de um corpo branco, ele exige esse movimento, ele exige esse trânsito. Porque se existe uma condição política de distribuição dos corpos, que a gente pense sobre isso e circule nessa distribuição, para que a gente rompa com essas questões. E sim, gente, a função de psicólogo, clínico, / também psicanalista, né, seja ele exercido por outras profissões, a partir de outras profissões, né, é uma função de muito privilégio. Muito privilégio. Então, exige muito compromisso também, nesse sentido. É um lugar que te dá muita potência, né? Então, precisa de muita responsabilidade para o exercício dessa potência. Então, eu sinto que estar responsável e localizado nas coisas parte um pouco disso. Que você se sinta em casa aqui, que outras pessoas se sintam em casa aqui, e que lá também outras pessoas se sintam em casa se elas quiserem se sentir lá. E que, repensando a ética do desejo, se você quiser ir para o centro, você vem para o centro. Se você quiser ficar na periferia, você fica na periferia. Contanto que você, em ambos esses lugares, você tem um lugar para trocar, olhar e que você se sinta em casa. Essa é a grande potência. E a questão, e para mim essa é a grande torção. Quando eu falo sobre território, a gente fala sobre essas questões materiais, mas eu também falo do território do corpo. O Bispo do Rosário fala isso, do território do corpo. O que é nosso vai com a gente. Né? Então, eu sinto que, independente do bairro, existe algo do território do corpo que precisa fazer com que você se sinta em casa. Isso é um trabalho que a análise pode potencializar em você. Porque é isso, né? O Kwame fala um pouco disso, né? O pensamento crítico da micropolítica, da clínica, é tentar entender o que aconteceu com você que em algum momento o teu corpo deixou de ser tua casa.
Entender essas diferenciações para que você compreenda-se do seu corpo e se aproprie dele, para que onde você for, você se sinta em casa, né? Mas em algumas questões também eu sinto que elas são facilitadas por outros corpos que vêm como que intercedem por a gente, né? São esses intercessores, né? Sejam eles os orixás, sejam eles os mais velhos, né? Sejam eles os mais novos que falam coisas que a gente gosta, né? Mas que a gente possa ter algo que intercede por nós de dentro, mas também algo que intercede por nós de fora. Então é um pouco por aí. E eu me sinto muito grato pela tua fala. Que você está aqui também, que a gente possa se trocar. E em algum lugar também, enquanto eu falava, eu me sentia em casa enquanto eu olhava para você. Era esse ponto de força, né? Então, o Santi, né, que é um rapper que eu gosto muito, ele fala muito disso. Tem uma música que é Ponto de Força, né? E ele fala muito sobre esse lugar simbólico da linguagem, esse lugar simbólico do olhar que constrói o sentimento de casa, né? Porque muitos de nós, às vezes, a gente foi desapropriado da nossa casa. Primeiro na nossa casa material e depois na nossa casa subjetiva. A construção da nossa subjetividade parte da violência de tirar a gente do nosso lar e tirar a gente dos nossos e nomear a gente como alguma coisa. O processo crítico da clínica é um retornar para esse começo, que é, então, se identificar nos lugares que a gente vai, se nomear nos lugares que a gente vai e se encontrar enquanto pessoas, né? Para que a gente possa se acalentar por dentro, né? Que o nosso sangue ferva nesse sentido, que ele não sangra só no sentido de dor, mas que ele ferva no sentido de potência também. Acho que é isso. Acho que a gente pode, inclusive, acalmar, não sei. Né? Eu quero te agradecer imensamente, Gabriel. Assim, acho que a tua fala, ela é muito carinhosa, afetiva e toca com uma bomba mesmo, que implode a gente, porque ela entra por essa amorosidade, esse carinho, esse cuidado com o qual você fala. E, enfim, eu tô tocadíssima desde que você começou a falar, assim, acho... Abre todos os orifícios pra gente escutar, a gente quer te escutar. Então, eu acho que isso que você falou da tua singularidade, né? Esse é teu modo de tocar o outro, esse é teu modo de chegar, puxar para esse diálogo que depois que você começa a falar não tem como deixar de te ouvir. Então, acho que isso é preciosíssimo na forma como você se coloca. Fico extremamente feliz em tê-lo aqui conosco, né? Não só nessa noite, mas, enfim, fazendo parte dessa casa, desse lugar, assim, a Edelângela falou desse... Eu estava lembrando o tempo inteiro da fala da Ivna e da Bia, elas vieram em dezembro de 22, fechar o Fronteiras, fechar o ano, foi de 22, né? E foi muito interessante, assim, para pensar a branquitude na clínica, como que nós, enquanto corpos brancos, escutamos, então tá lá no YouTube, gente, fala riquíssima, e foi isso, elas trouxeram... vários pensadores negros e nos provocaram também a isso. Quem vocês conhecem? Esses que estão aqui hoje, né, enfeitando as paredes da Dobra. Então foi muito legal, porque são falas que nos movimentam, né, mobilizam muita coisa e fazem a gente ter que se mexer mesmo. Assim. A forma como você coloca faz com que a gente se sinta muito convocado. Assim. Então acho que tem várias formas de ser coquetel molotov. Várias formas, o Ernesto. O dono do coquetel molotov. Acho que a tua forma assim, singular de ser, de toca demais. Eu agradeço também as palavras de carinho, né? E eu sinto assim, e é isso, né? A Dobra tem esse lugar afetivo, né? Esse lugar afetivo para mim também. Ele se torna essa possibilidade de fazer esse processo clínico aqui, né? E não é como se isso não fosse de caso pensado, né? No sentido do que isso representa dentro de um lugar, né? Do que representa afetivamente para mim. E se tem essas lacunas para se colocar enquanto potência e resistir a esse lugar de angústia que eu falei muito no começo, fala muito sobre essa aresta que a Dobra abre, né? Essa lacuninha que tem entre ela. Então eu sinto que eu vou me estreitando por aí e passando. Então eu agradeço também a Ana, você, o Vini, né? Por ter esse espaço nesse sentido para
poder ter esse lugar para falar sobre isso, que é muito importante para mim também, subjetivamente. Isso vai moldando essa singularidade, que é uma ideia de que isso vá começando outras coisas daqui para frente, né? Então, eu também agradeço. É um espaço muito importante para mim, foi de muito afeto, né? De muita afetação, que me inquietou muito e que eu acredito que vai seguir me inquietando, né? Que vai inaugurar outras coisas em mim. Obrigado, gente. Semeou a dobra.